Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Aprendiz. Eu sou o professor Kaká. Bom, gente, hoje não vai ser de novo uma videoaula, é um depoimento de um ex-aluno, tá bom? O nome desse aluno é Vitor Ruano e ele faz odontologia na Unesp. Ele vai contar um pouquinho para vocês como ele se preparou no ensino médio e no cursinho e as técnicas que ajudaram ele a se encontrar nos estudos e melhorar o rendimento dele. Eu espero que vocês assistam, que gostem desse vídeo e caso algumas dessas técnicas sirvam para vocês, vocês podem usar o máximo possível para ter o melhor rendimento, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima! Oiê, Kaká, antes de tudo, muito obrigado por ter me convidado, por ter dado essa oportunidade de eu conversar com eles, mostrar como foi minha trajetória, o que eu fiz para conseguir atingir o meu objetivo. Então vamos lá. Eu separei em tópicos, não quero tomar muito tempo de vocês que está tendo muito EAD por aí, todas as matérias. Enfim, então eu vou simplesmente dividir em 3 partes. A primeira é contar brevemente quem eu sou, onde eu estou hoje. Depois eu vou simplesmente citar como que foi, quais foram as técnicas que eu usei para estudar, para conseguir atingir o meu objetivo. E aí a parte final eu vou contar um pouco da minha história, de como foi esse processo, porque aí também lida um pouco ali com a parte do emocional, do psicológico, espiritual, que eu acho que é super importante da gente conversar. Então vamos lá. Ok, então eu me chamo Victor Ruano, estou no 4º ano da Faculdade de Odontologia em São José dos Campos, na Unesp. Me formo esse ano, se assim o corona me permitir. Eu estudei no meio de 2012 a 2015. Fiz um ano de cursinho em 2017 e entrei na Unesp, passando ali nos 3 vestibulares, a USP, a Unesp e a Unicamp. Então, eu vou simplesmente contar para vocês ali o que deu certo para mim no Mendel e o que deu certo para mim no cursinho. Em 2 etapas diferentes, porque não foram as mesmas coisas que deram certo no cursinho e no ensino médio. Então, começando pelo ensino médio, eu entrei no Mendel em 2012, reprovei o primeiro ano e isso foi fundamental para que eu pudesse aprimorar ali tudo aquilo que eu não tinha ideia de que precisava ser aprimorado. Então, em resumo, em todos os meus anos de ensino médio, o que deu certo para mim foi falar enquanto eu estudava. Então, eu ensinava a matéria para o que quer que fosse, o que quer que seja, que estivesse perto de mim, para algumas pessoas. Eu gostava de ensinar. Isso é um método que eu utilizo até hoje e que me ajuda muito para poder fixar, comunicar, ligar meus pensamentos e, enfim, ligar os pontos dentro da cabeça de acordo com cada matéria. Então, ponto 1, eu falava. Então, eu li o livro, li os resumos e explicava. Ponto 2, que eu descobri principalmente no 3º ano. Eu gostava muito de esquema, de anotar tudo que o professor falava, era uma forma de eu me manter acordado na aula e também de eu conseguir organizar minhas ideias, fazendo esquemas, puxando seta, anotando tudo, porque eu acredito que anotar ajuda a fixar a matéria e funcionou para mim. Então, o segundo ponto anotava tudo o que o professor falava, principalmente nas matérias que não eram de exatas. E aí é onde eu chego na minha principal dica, porque eram as minhas principais dificuldades, as 3 de exatas, química, física e matemática. Então, seguindo o conselho do Kaká, eu foquei nos exercícios resolvidos. Então, utilizando dos exercícios resolvidos, eu conseguia fazer uma abrangência de exercícios muito grande. Abrangência? Esse nome existe? Enfim, eu consegui abranger vários exercícios, porque querendo ou não, você entendendo a resolução, entendendo como funciona, você consegue aplicar a teoria, e isso era uma falha em mim. Eu sabia a teoria, mas não conseguia aplicar. Então, para exercícios de exatas, o segredo, pelo menos para mim, foi treinar e muita prática. Então, eu fazia bastante exercício e acabava decorando alguns até conseguir entender de fato. Então, era isso. Para as exatas eram isso. Então, eu acredito que esses 3 pontos foram os mais importantes para mim no ensino médio. Eu gostava de estudar sozinho,
E aí eu vou entrar no quarto ponto, que é estudo em grupo. Eu gostava de estudar sozinho, falar a matéria, explicar do meu jeito, da minha maneira. Afinal, na prova, eu que tinha que fazer e eu tinha que colocar ali com as minhas ideias, com os meus pensamentos. O segundo ponto, eu gostava de anotar tudo, prestar atenção na aula e escrever. Simplesmente fazer ali os resumos, porque eu acredito que o que é dito na aula é o de mais importante do assunto e isso vai fazer com que você foque e consiga estudar em menor tempo. O livro tem um aprofundamento ali do conteúdo, é muito importante, mas uma rotina de estudo, às vezes, não é possível que nós consigamos ler todos os livros, enfim, assimilar os conteúdos assim, já que são grandes quantidades de conteúdo e muitas matérias também. E aí o terceiro ponto eram os exercícios de exatas, que eu fazia, enfim, penei muito, eu vou contar no final do vídeo. Eu fazia exercício e descobri que essa foi a melhor forma para eu conseguir estudar. E aí o quarto ponto seria exercício em grupo. O que acontece? Eu não consigo me concentrar quando eu tenho que aprender a matéria, a não ser que alguém que saiba muito bem a matéria, tenha domínio dela, consiga explicar de uma forma que eu me veja entendendo, e aí, beleza, estudar em grupo. Se não, não funcionava para mim porque eu não conseguia me concentrar. Então o que eu fazia? Ou eu estudava e aí explicava para os outros, o que entra lá no primeiro ponto, e isso para mim funcionava. Ou simplesmente alguém muito bom na matéria tinha que estar lá e me ajudar de alguma forma para eu ter um direcionamento, porque se todo mundo estivesse lá estudando junto, eu não consigo me concentrar. Então eram essas duas fases aí que eu tinha para estudar em grupo. Ok, eu fui meio rápido porque eu quero focar em alguns pontos principais na minha fase de cursinho, que foi a época onde eu aprimorei esses pontos que eu descobri que melhor me faziam bem para estudar no ensino médio, e aí foi o ano que eu passei. Então vamos lá para o cursinho. Ok, então fase de cursinho. É uma fase bem puxada. Eu vou contar brevemente uma rotina ali. Acordava às 5 da manhã, ia de metrô pro cursinho, ficava ali até umas 8, 9 da noite, voltava de metrô, enfim, chegava em casa, jantava e dormia. Ok, então deu para entender que eu ficava estudando no cursinho. E aí onde entra algumas técnicas novas que eu aprendi. Eu precisava me concentrar num ambiente onde tinha bastante gente ali, eu estudava no primeiro semestre lá no cursinho, tanto no refeitório, enfim, onde desce, e tinha bastante gente em volta. E aí eu não conseguia total me concentrar, e foi aonde vem um ponto diferente dos que eu já falei anteriormente. Eu descobri que eu gosto muito de estudar com música clássica. Não sei outros estilos de música que tem, eu sei que tem eletrônica, enfim. Mas o primeiro que eu testei foi música clássica. E funcionou muito pra mim. Eu conseguia abafar o som externo, me concentrar ali e de alguma forma isso me inspirava. Eu uso até hoje. Então esse é mais um ponto de diferente. O outro ponto é que eu comecei a fazer muito mais esquema do que só anotar a aula que o professor falava. E na verdade, além de anotar o que antes eu fazia, mas algumas eu só escrevia, reproduzia ali o que ele falava e não prestava tanta atenção, eu prestei muita atenção nas aulas. Independentemente de se ela fosse chata, se fosse monótona, eu tentava prestar muita atenção, porque isso era o diferencial para eu focar naquele momento e não precisar recuperar tudo depois, ficar ressignificando as coisas. Então, dois pontos diferentes é que eu comecei a ouvir a música clássica para estudar, enfim, ouvir música ao seu gosto, me ajudava porque ninguém ficava falando na música e aquilo me inspirava. E eu prestava muito mais atenção nas aulas. E aí o terceiro ponto de diferente é que eu fazia muito mais exercício de exatas. Então, ao invés de focar nos resolvidos, igual eu fazia, e fazer os exercícios do livro, eu buscava exercícios do vestibular para fazer, e não simplesmente os exercícios passados, enfim, de livro e tudo mais. O que acontece é que no cursinho tem muito mais exercício de vestibular, é uma quantidade absurdamente maior, assim. Então, enfim, eu fazia todos porque eu descobri que essa era a prática para eu conseguir, bem, fazer o exercício. E, enfim, chega no último ponto do cursinho, eu vou fazer um resumo para vocês depois, que simplesmente eu descobri que fazendo o exercício de qualquer matéria, a gente estuda muito. Então, eu prestava atenção na aula, eu anotava os meus esquemas, enfim, estudava lá o que tinha que estudar, só que eu fazia muito exercício. Porque, querendo ou não, um exemplo, você vai fazer um exercício de Revolução Francesa. Você vai ter que lembrar do contexto histórico, como começou, o motivo, buscar informação de qual país estava envolvido, enfim.
não lembra ao certo das coisas, só um exemplo. Mas você está estudando, e o que você não souber para responder aquela questão, você pode buscar no livro. E isso vai ser uma forma muito mais rápida de você conseguir estudar, sem ter que ali, ficar lendo horas e horas para conseguir entender o assunto. Porque prestando atenção na aula, acionando sua mente ali para fazer o exercício, você vai lembrando e você vai conseguindo estudar de acordo com a demanda. Porque é impossível você saber de tudo, mas é muito possível você focar principalmente em exercícios que você sabe que vai cair ali de acordo com o estilo de cada vestibular. E aí eu vou cortar por aqui nessas dicas, porque agora eu vou falar especificamente sobre a fase em que eu mais me preparei para o vestibular especificadamente, e o que eu quero dizer com isso é assim, o foco que eu tive para a faculdade que eu queria, onde eu queria estudar. Mas antes então eu vou retomar esses pontos de uma maneira não citativa em tópicos, mas dizendo que entenda o que é melhor para você estudar. Erre, acerte, vá se moldando de acordo com cada matéria e que você acha que te faz ali, aprender mais e não só estudar. Então tenta se interessar em aprender sobre a matéria. Isso não quer dizer que você precise ser bom 100% em todas. Simplesmente algumas você vai ter facilidade, outras não. Mas o que mais é importante é você saber o que você precisa fazer para extrair o melhor de cada matéria. Então eu dei algumas dicas do que funcionava para mim. Eu ouvia a música para me inspirar e aquilo me ajudava a me concentrar. Isso era só uma técnica de concentração, mas o que realmente eu fazia era fazer os resumos em esquema e explicar para as pessoas, explicar para qualquer coisa que me ajudava a fixar a matéria muito mais. E ali nos exercícios de exata eu via bastante exercício resolvido e fazia muito na prática, porque a teoria a gente acaba sabendo, é só prestar atenção, enfim, ela acaba sendo guardada. E a gente precisa colocar em prática porque são muitos exercícios, abrange ali muitas coisas, e saber como resolver, pelo menos um de cada tipo, vai te dar portas para você resolver todos. Ok. Bom, e agora, uma preparação mais específica que eu usei ali uns 4, 3 meses antes do vestibular. E é a minha maior dica, talvez, para vocês. Tenha foco no que você quer. Saiba qual faculdade você quer, o que você precisa fazer para ir bem no vestibular, já que são estilos diferentes, apesar de biologia ser a mesma coisa, são cobradas coisas diferentes, o estilo da prova é totalmente diferente, por exemplo. Então, o que que eu fiz? Eu sabia que eu queria o Unesp. Em São José dos Campos, estudei como que era a primeira fase, estudei como que era a segunda fase, e querendo ou não, quero deixar claro de que as matérias são as mesmas. O que que eu quero dizer com isso? Você não vai estudar botânica para a USP e outra botânica para Unesp ou para Unicamp. A botânica é a mesma. A forma como os exercícios são aplicados talvez seja diferente. Eu não vou saber lembrar ao certo para vocês como é o estilo de cada vestibular, poucas coisas eu lembro, mas eu sei que eu simplesmente foquei em qual eu queria. E isso é muito importante, porque você diminui ali o seu nicho e foca em uma só coisa, não deixando tão aberto para você se perder em meus estudos. O que que eu fiz? Eu imprimi todas as provas de vestibular da primeira fase da Unesp, fiz todas as provas, todas mesmo, porque isso me dava uma vivência de como era a prova da Unesp de primeira fase. E, passada a primeira fase, eu fiz a mesma coisa com a segunda. Eu imprimi todas as provas de segunda fase e fiz todos os exercícios, lembrando que fazendo exercício a gente estuda muito e muito mais. Ok, essa foi a minha técnica para poder focar em uma só coisa. Ponto 2 de foco. Eu foquei muito em redação, para todos. Aí eu não deixei muito focado em Unesp ou enfim. Eu simplesmente estudava muito redação, tanto para a USP, quanto Unicamp, quanto a Unesp. Foram os três que eu prestei e é por isso que eu estou falando tanto deles. Por quê? A redação te diferencia muito, independentemente do vestibular que você preste. Ela te coloca ali num patamar de pontuação bem diferenciado se você for bem. Então, eu estudava muito a redação. E estudar muito é assim, fazer, de 2 a 3 redações por semana, no mínimo. E entender, principalmente, que às vezes tem inspiração e às vezes não tem inspiração. Então, você tem que saber a técnica de cada redação, de cada prova que você for prestar. Por quê? Isso vai te ajudar a simplesmente organizar as ideias, colocar ali e você vai ter treino. Então vai ser muito mais fácil do que esperar uma inspiração. E pode ter certeza
que eu já esperei e não dava certo. Porque no momento do vestibular a gente tá nervoso e ao menos que a gente saiba muito sobre o assunto e goste tanto para poder escrever, a inspiração dificilmente vai vir assim de uma hora para outra. Uma outra dica que eu dou é escreva sobre tudo e principalmente preste muita atenção no que é falado e que provavelmente vai cair, porque algumas provas abordam temas diferentes. Então o Enem eu sei que abordam temas X, enquanto a Unesp aborda outro tipo de tema, e os professores têm a vivência disso, então, suga o máximo que puder de conhecimento deles em relação a qual assunto pode cair na redação de cada prova, porque isso vai fazer total diferença para você já ir preparado e se ligar em assuntos diferentes para você poder escrever uma boa redação. Bom, como eu falei bastante até agora, e rápido, muita informação, eu quero deixar claro que tudo isso que eu falei funcionou para mim. É uma dica que eu dou porque pode funcionar para vocês, só que o ponto-chave aqui, que eu vou falar nesse pedaço do vídeo, é a forma de pensamento para você poder aplicar tudo isso. E aí, enfim, eu fui crescendo, evoluindo mentalmente ali dentro do ensino médio, até chegar no último ano, que foi o ano do vestibular. E o processo de escolha de carreira, confesso que para mim foi demorado só para decidir entre duas, mas não foi tão difícil de escolher pela área de saúde. Em resumo ali, eu tinha uma matéria específica no segundo ano, chamava Programa de Orientação Profissional, e lá eu tinha uma abertura maior para desligar um pouco da pressão do vestibular e pensar mais em mim, no que iria me fazer feliz. E, desde a arquitetura até odonto, eu escolhi pelo odonto, e nos 2 primeiros anos de faculdade eu não gostei, porque era muita teoria, era muito laboratório, e eu me vi um pouco perdido na profissão. Mas o que eu quero dizer é o porquê de eu ter pensado na odontologia, que foi o motivo de eu ter me encontrado depois no terceiro ano, que foi onde começou a prática. Eu gosto de cuidar, eu gosto de, enfim, ser útil para alguém, para as pessoas ali, tipo, resolver o problema na prática, podendo, na hora usar o meu dom com a mão para poder cuidar da pessoa. Eu curto essa interação. Não sou de ficar em escritório, trampando no computador. Home office agora pra mim tá sendo horrível, imagino que pra vocês também. Sei lá, não gosto, não me via nesse cenário. Então eu fui excluindo todas as possibilidades que eu não me encaixava. E eu gosto da área de saúde, eu me interesso por isso, sempre me interessei desde pequeno. Então pra mim, entre aspas, foi fácil, só que não foi fácil ter a certeza disso. E aí, de novo, em resumo, eu comecei a prática no terceiro ano e eu falei, esse vai ser o ano que eu vou mergulhar de cabeça para ver se é isso que eu quero ou não. E aí eu mergulhei muito de cabeça na odonto, foi o ano que eu mais me dei bem na faculdade, foi o ano em que eu mais, explorei meu sentimento em relação à profissão. Fiz um trabalho voluntário que foi incrível e foi aí que eu tive a certeza. Então, a dica que eu dou é que não tem como você saber. Você pode entrar na faculdade e não gostar. E tá tudo bem, porque você só vai saber se fizer, igual aconteceu comigo. Então eu tinha uma ideia ali do que provavelmente eu gostaria. E aí foi quando eu fiz de fato, que começou a prática, que, eu falei, pô, eu sei, eu sou capaz, eu consigo, eu tô ajudando as pessoas, isso tá me fazendo bem. É aí que funcionou. Então não tenha medo de escolher alguma coisa. A gente é novo, a vida é feita de erros e acertos, então tente. Tente se encontrar. Faça de tudo para se encontrar. Se encontrou? Show. Se encontrou, não desiste. Vai fazendo. Pô, é uma dica para depois. Mas é uma dúvida que eu tinha se era ou se não era. Enfim, não tem como a gente saber se é bom ou se não é, só o futuro vai dizer. É claro que uma dica que eu dou é assim, eu nunca gostei de matemática, então eu não ia fazer engenharia. É isso. Enfim, fui pro cursinho. Vou pular algumas etapas que eu não acho tão importante. Fui pro cursinho e é aí onde a minha mentalidade realmente mudou total em vista daquilo que eu queria. Porque até então, eu tinha muito mais medo do que a coragem de enfrentar um vestibular. E aí no cursinho eu tive que mudar essa minha mentalidade porque eu não queria mais passar por isso e eu levei em consideração um vídeo que eu vi na internet onde o professor falava de brio. Você tem que ter brio para poder, ir e entender que o vestibular não é maior do que você. Muito pelo contrário. É uma prova e você tem capacidade de fazer, então vai lá e faz. Simplesmente faça o que tem que ser feito. É complicado,
é muito mais racional do que emocional, e é isso que a gente tem que ter todo dia quando acorda. Para tudo na vida, mas principalmente para algumas fases que demandam ali de nós mais energia. Eu estou estudando para a prova do mestrado e com certeza vai ser uma fase mais leve do que no vestibular, porque é uma matéria que eu gosto, mas não quer dizer que eu não tenha que ter a mesma mentalidade que eu tive e que eu não tenho que evoluir. Eu tenho sim que evoluir sempre e é uma mentalidade que vocês vão precisar para a vida, profissional, pessoal. Quer uma coisa? Exige sacrifício. Muito sacrifício, principalmente dependendo da sua demanda energética naquilo. Então, vão ter momentos em que vocês vão abrir mão de alguma coisa e tá tudo bem, porque é uma fase e isso vai passar. Entenda de que o que vai te diferenciar de um candidato é a sua determinação, a sua disciplina de fazer o que tem que ser feito. A gente não acorda todo dia com a mesma vontade, é humanamente impossível acordar todo dia motivado, e é aí que a disciplina vai te diferenciar dos demais. Porque você vai fazer, mesmo desmotivado, sabendo que isso vai passar e que vai te levar onde você quer. Então o que você quer, o que você vai fazer por isso, o que você está disposto a sacrificar, e como você vai fazer? Qual a sua mentalidade em relação a isso? Chegou um momento do cursinho que eu falei, eu vou passar e ponto final. Não há quem diga o contrário. E foquei. Esse é meu principal conselho, eu acho, do vídeo inteiro. Foca naquilo que você quer, pelos motivos já dito antes. Aquilo vai te dar um direcionamento, você vai entender o que você precisa das técnicas. Outra coisa, não fica estudando muito, não. Tipo assim, seguido, eu quero dizer. Não estuda 4 horas seguidas sem fazer pausa. Não. Outra dica é, alimente-se bem, durma bem, relaxe, desenvolva seu espiritual da forma que você quiser, desenvolva o seu mental, o seu psicológico, faça terapia, é muito bom, e se desenvolva para você estar bem em poder estudar. Porque não dá certo só estudar. Você precisa estudar e muito, mas você precisa estar bem para poder estudar muito. Então, faça pausas, tenha técnica de estudo, não estuda tipo de qualquer jeito, ou só aplicar o que eu falei de falar para os outros e escrever, enfim, não, você precisa ter a técnica para você poder fazer aquilo bem, se concentrar ali no momento. Então, estuda 1 hora, pausa 15, 20 minutos e continua. Tenha estratégia no que você precisa estudar. Se o seu diferencial vai ser biologia, física e química, por exemplo, tem uma estratégia para estudar aquilo de uma forma diferente, em um momento onde você se sente mais concentrado. Se você não precisa saber tanto a história para poder passar no vestibular que você quer, estuda o que tem que ser estudado. Demanda mais energia para outra coisa. É uma dica que eu dou para você separar ali o tempo de estudo em cada matéria. Então, saiba que... uma coisa importante. Eu tinha noção, é isso que eu ia falar, dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes. E eu usei meus pontos fortes muito mais a favor de mim do que meus pontos fracos. Então eu era muito bom no resto das matérias que não fosse química, física e matemática. Então eu usei isso ao meu favor. Eu estudava pra caramba aquilo, porque eu sabia que aquilo, no vestibular que eu queria, era o que iria me diferenciar. Principalmente pela profissão de ser ali odontologia, enfim, eu ser bom em história, por exemplo, e redação. Então eu usei isso no meu diferencial. Eu estudava, fazia o que tinha que ser feito nas 3, física, química e matemática, mas eu usei bastante o que eu era bom. E é isso. Você tem que também saber que a gente não é bom em tudo e que principalmente é necessário ter um foco nos seus pontos positivos mais do que os negativos. Os negativos a gente tenta melhorar. E é isso. Mas os positivos a gente tenta, melhora e consegue. Use isso ao seu favor. Faça exercício físico, não deixe de se movimentar, nem que seja 20 minutos por dia, nem que seja 3 vezes na semana. Faça. Não deixe de se cuidar. Entenda que é uma fase difícil, de muita insegurança, de muita vulnerabilidade, de muito nervosismo. O vestibular não é um sistema mais justo, a gente sabe disso, mas infelizmente é o que temos que lidar. Então, se aprimore, se melhore, tenha um compromisso com você, porque no final das contas, as pessoas te ajudam e muito. Peça ajuda, não deixe de pedir ajuda, peça muita ajuda, mas no final das contas, é você que faz a prova,
é o seu mental, o seu espiritual que tá ali fazendo e toda aquela bagagem. E saiba que você fez, que vai dar certo, que vai passar e que você não é o seu resultado. Simplesmente entenda de que você é muito mais do que o vestibular e isso é só uma fase, uma etapa para você chegar onde você quer no futuro. Que você também não vai ser a sua profissão, mas é o que você acha e pensa que vai te fazer feliz. E que é isso. Vai em frente, vai buscar, vai atrás do seu sonho, vai atrás de ser quem você quer para a sociedade, para você, para quem for. Não desista, vá na luta, passa, essa fase passa, vão vir outros desafios. Então, aproveite a jornada, aproveite o caminho, se conheça, se autoconheça, tenha noção do que te faz bem, tenha noção do que não te faz bem estudando, do que você precisa para estar bem psicologicamente, fisicamente. E, meu, rala muito porque essa fase vai passar. É isso. Eu tentei falar o mais breve possível, dar um gás aí para vocês também. Eu vivenciei tudo isso. Se vocês quiserem conversar, o Kaká disponibiliza tudo aí para vocês me encontrarem. Se quiserem um vídeo mais específico também dessa mentalidade ou até mesmo da odontologia, eu posso fazer com o maior prazer. E qualquer dúvida, por favor, me chama. É isso. Uma boa prova no final do ano, bons estudos, respirem. A fase não tá muito fácil, mas não temos controle de tudo, então foque naquilo que vocês têm controle. Eu tô fazendo isso também, e é isso. Um beijo, um abraço, tchau.